Mas o nosso podcast de hoje aqui, galera, não tem nada a ver com política. O nosso podcast hoje aqui fala a respeito de jovens pregadores. E essa é a nossa temática, experiências e testemunhos de jovens pregadores. E eu estou aqui na mesa hoje, a nossa mesa está abundante aqui, até com uma picanha. Eita glória! Através do oficial Fogo na Brasa que trouxe aqui pra gente hoje esse aperitivo. Eu não sei porque ele trouxe picanha, não sei quem ele quer homenagear. Mas está aqui e nós vamos saborear essa picanha aqui hoje. Mas além da picanha, está aqui comigo na mesa pastor Wesley Colli, grande expoente das Escrituras. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, pastor Fábio. E está aí o motivo da fumaça no vídeo. Essa fumaça aqui já está mexendo com... Como é que é? O que tu tem? Renite aqui, de alguns aqui, viu? Mas está conosco aqui também pastor Lucas Pereira, ministro do Evangelho. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, meu amigo, pastor Fábio Santos. É um prazer para nós estarmos aqui no podcast essa noite. Eu creio que vai ser um papo muito edificante para todos nós essa noite. Pastor Gerson, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, pastor Fábio. A alegria é minha, a honra é minha estar reunida com pessoas que eu admiro bastante. Eu sei que vai ser produtivo. Maravilha, o pastor Gerson é sempre lindo, elegante. O senhor toma Lindol, né? Só você mesmo, Fábio. Então, gente, essa é a nossa temática. Eu estou aqui ladeado de amigos, de irmãos, de pregadores do Evangelho. E o nosso tema hoje é experiências. Então, para isso, eu quero começar aqui agora perguntando. Eu sei que é difícil falar de nós mesmos, mas hoje as pessoas, Gerson, te conhecem como um lecionador de escola bíblica dominical, um pregador, ministro do Evangelho. Tu também é pastor auxiliar na congregação de Vila Rigoni, sendo co-pastor da igreja. Mas quem é o Gerson? Como pessoa, como ser humano, como você se identifica? Eita, que pergunta top. O Gerson é um ser humano privilegiado. Sou um sobrevivente, como muitos brasileiros. Eu sou alguém que tem uma expectativa muito boa, não só na área ministerial, mas como ministro do Evangelho, como líderes de pessoas. Eu sou um cara que Deus foi bom comigo. Me deu pessoas boas para estar ao meu lado, me deu uma família maravilhosa, e eu sou um constante, que estou sempre em constante aprendizado. Então eu sou feliz por ter a oportunidade de sobreviver nesse mundo. O senhor relatou muito bem no início desse podcast o patriotismo. Então, eu me sinto honrado por ser um brasileiro e muito mais feliz por saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Maravilha, pastor Gerson. Pastor Lucas, quem é você? Como você se identifica como pessoa, como ser humano? Eu, pastor Fábio, né? Na verdade, né, eu sou um pai de uma filha linda, né? Chamada Laís. Esposo de uma mulher linda também, né? Chamada Michele. Eu sou um cara bem tranquilo, sossegado, né? Eu gosto muito mais de ouvir do que falar, né? E sou uma pessoa bastante tímida também, né? A gente prega nos púlpitos e tudo, mas assim, eu sou tímido bastante. Mas eu sou uma pessoa que, né? Bem sossegada, sou amigo de todo mundo, né? Não tive nunca problema com ninguém assim, né? Gosto de conversar, de papear, e graças a Deus, né, a gente sempre se deu bem com todos, né? O irmão disse que o irmão é tímido. Bastante tímido. Como o irmão vence a timidez assim na hora de pregar, porque acaba indo para o púlpito e tendo uma massa para te ouvir, né? Como o irmão lidar com o público na hora de ministrar a palavra de Deus? Como enfrentar a timidez? A verdade é só a graça de Deus mesmo, né? Coragem que Deus nos dá para subir lá em cima, mas a gente ainda treme um pouquinho, né? Tem aquele gelo dentro de nós, né? Acho que talvez todos nós, né? Quando vai assumir uma tribuna, um púlpito, né? Ver aquela massa, aquela multidão, né? Gela um pouquinho. Então, no púlpito, a gente consegue enfrentar tudo isso. Mas agora, pessoalmente, individual, conversar com alguém assim, eu prefiro mais ficar na minha do que falar, né? Então, hoje aqui no podcast, o irmão vai falar, enfrentar essa timidez. Hoje a gente tira ela do seu lombo. Brincadeira. Tá glória. Amém. Wesley Colli, Amém. quem é o senhor? Quem tu se identifica como ser humano, como pessoa?
Pastor Fábio, obrigado por essa oportunidade. Se eu fosse definir isso em 2 palavras, eu definia humilde e lutador. A humildade é a que procede à honra, que nos leva à honra. Então, quanto mais humildes, seguindo o exemplo de Jesus, mais a gente vai angariar lugares, qualquer lugar que seja. E lutador devido a tantas dificuldades que nós passamos. Está aqui meu irmão Gerson, que não nos deixa mentir, mas nós sofremos bastante durante a nossa infância. Somos lutadores, não só eu, mas como toda a minha família. A família Collin é conhecida como uma família lutadora. Então, se eu fosse definir humilde e lutador, luto pela causa do reino, luto pela família e luto pela boa companhia, pela boa amizade, sem guardar ressentimentos de ninguém, por mais que nós somos, às vezes, criticados por alguns, mas como nós sabemos que o próprio Jesus não agradou a todo mundo, então esse é o Wesley, que você conhece. Maravilha. Sobre humildade, você acha que nessa geração que nós estamos vivendo, falta em muitos pregadores, ministros que alcançaram destaque? Creio que sim, Fábio, porque, na verdade, se nós olharmos o antes e o depois, a gente consegue enxergar 2 pessoas. Alguém antes da fama e alguém depois da fama. O maior problema dessas pessoas que estão no auge é não saber lidar com a fama, achando que a fama já é motivo para ele pisar nas pessoas. E, infelizmente, essa falta de humildade de muitos é o que tem manchado até mesmo muitos pregadores por aí. Por eles não conseguir lidar com isso. Quando eu estava aqui, eu abraçava todo mundo. Agora, quando eu cheguei num patamar maior, eu escolho quem deve andar comigo e aborreço, deixo de lado as pessoas que eu acho que não devem andar comigo. Mas você acha que isso é uma escolha ou na nossa vida existem ciclos? Existem ciclos de pessoas que estarão ao nosso lado. Vamos exemplificar aqui trazendo uma referência bíblica. Por exemplo, a Noemi estava lá em Moabe. E estando em Moabe, ela tinha como companhia as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Quando ela decidiu voltar para Belém, Ruth falou: eu vou contigo, aonde tu for estarei com você. Seu Deus será o meu Deus, sua terra será a minha terra. Mas em contrapartida, Orfa disse: não, eu vou ficar por aqui porque lá é incerto. Você não tem mais filho, você não tem mais marido, você vai para lá e está totalmente desamparada. Eu vejo que muita gente critica a Orfa nesse contexto, dizendo que ela foi uma amiga interesseira. Mas eu não vejo isso. Orfa era natural de Moabe. Seria de fato incerto ela sair agora de Moabe para ir acompanhar Ruth lá em Belém. Então eu vejo muito aqui sobre ciclos. Existem pessoas que estarão em nossa vida, vai nos ajudar, vai somar conosco por um determinado ciclo. Mas ciclo tem data para começar e para terminar. O fato de algumas pessoas hoje não carregar consigo pessoas que esteve no seu passado, não significa também que ela perdeu a humildade. Não digo dessa parte, nessa parte. Vai ter momentos na nossa vida que realmente a gente vai ter que selecionar. Vai ter momentos que a gente precisa se retirar. E esse é o momento, por exemplo, citado aí, o momento que ela precisou se retirar, o momento que nós precisamos estar mais sozinhos, deixar pessoas de lado. Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando no sentido de menosprezar o seu próximo, aquele quem te ajudou. Eu estou falando nesse quesito, de menosprezar, de se achar que está num patamar maior e menosprezar o próximo. É só nesse sentido. Eu entendi. Então, em parte mais para uma ingratidão do que falta de... Apesar que o ingrato também ele não tem humildade, né? Exato. O ingrato ele não tem humildade de reconhecer que a pessoa esteve ao seu lado, que a ajudou. Então eu concordo plenamente. O que é que faz uma pessoa perder a humildade, na sua opinião, Gerson? Faz a pessoa perder a humildade, se achar superior à outra. Querer assumir a posição que a outra está. Isso faz uma pessoa deixar de ser humilde. Por exemplo, o pastor Fábio hoje está diante do Eu Acredito Podcast. Aí, de repente, eu olho e falo: rapaz, se fosse comigo,
teria muitos milhões de pessoas inscritas no meu canal. Eu conduziria de uma maneira diferente. É sobrepor a autoridade de outra pessoa. Não reconhecer essa autoridade me faz perder a humildade. Entendi. Lucas, o que faz uma pessoa perder a humildade? Eu acho que um pouco, né, como ele falou, o orgulho, né? O orgulho, né? Uma pessoa que outrora você ajudou, estendeu as mãos, né? Daí você vai pedir uma ajuda e a pessoa vira as costas para você naquela hora, né? Já aconteceu comigo já de ajudar muita gente, né? Mas no momento que você precisa de uma palavra de um ombro amigo, a pessoa te despreza, já não, né, não é mais aquela pessoa humilde, né? Como você conheceu antes, né? Então, muitas pessoas aí, o orgulho, eu acho, a soberba, né? Sobe para o coração, para a cabeça da pessoa, e a pessoa, né, acaba aí, né, se afastando, perdendo as amizades, né, que talvez eram amizades importantes na vida dela, né? Mas elas trocam o que era prioridade por outras coisas, né, que acaba não valendo a pena. Verdade. Agora vamos continuar nesse tema aí. Wesley, você acha que o sucesso muda as pessoas ou ele simplesmente revela quem as pessoas sempre foram? Você já deu a resposta. Não, eu quero saber a sua opinião. Uau. Em parte, sim, muda. Só que na grande totalidade, realmente revela o que a pessoa é. Aquele ditado que diz, né? Dê um poder a ela e nós saberemos quem ela é. Né? Então, na grande verdade, a fama, o poder dada à pessoa revela realmente o que ela é. Tanto na frente das pessoas, quanto também nos bastidores. É isso, Gerson? Olha, pastor Fábio, eu acredito que a fama, ela altera a rotina de todos. Uma vez que a fama altera a sua rotina, obviamente você não vai estar com as mesmas pessoas sempre. Você sempre terá públicos novos, pessoas novas, e esta questão de ter pessoas novas, públicos novos, não quer dizer que você é soberbo, não quer dizer que a fama está te atingindo. Mas eu entendo que a fama ela atinge muito a nossa vida em vários setores. E se nós não estivermos o nosso psicológico preparado, nós passamos a nos ver superior às outras pessoas. Passamos a viver da fama e nos alimentar da fama. O erro das pessoas é se alimentar da fama, e uma vez que esta fama diminui, o seu psicológico é abalado e ela entra naquele sistema chamado depressão. Entendeu? Então a fama faz bem momentaneamente para algumas pessoas e com o passar do tempo essa fama começa a fazer mal às pessoas. É isso que eu entendo a respeito da fama. Eu vejo pessoas humildes hoje, por exemplo, eu posso citar aqui o nosso pastor Natanael Silva, que é um advogado bem conceituado, que é dirigente de uma das nossas grandes igrejas da Assembleia de Deus, coordenador geral da Almatis Curitiba, que prega em grandes palcos. Hoje nós estivemos na Montese, que é um povoado bem simples, e ele está nessa congregação pregando. Isto é, a fama não o fez rejeitar um palco pequeno. E os famosos, hoje o grande problema o senhor é famoso? Sou famoso. Eu convido o senhor para pregar. A primeira pergunta do cara orgulhoso, que se preocupa muito com a fama, é: quantos ouvintes vai ter lá, pastor Gerson? Será que tem umas 300 pessoas? Não, a minha igreja tem 150 membros. Então eu deixo passar essa oportunidade, preocupando-se com a fama. Entendi. A expressão palco utilizada aí foi referente a alguém que é famoso, porque o famoso geralmente ele tem palco, né? Mas o anônimo ele tem altar. Só interagindo agora nesse tema aqui, qual a diferença de palco e de altar nessa colocação sua? Palco é um lugar onde vai se prestar um show. Altar é um local de adoração. No entanto, muitos dos nossos famosos, e é muitos no sentido de muita gente, usa o altar para dar show. E nós temos um grande problema hoje no nosso meio evangélico. Porque ministério é vocação. Vocação. Tem gente que foi vocacionado para poder falar a milhões de pessoas. E tem gente que foi vocacionada para falar a 10 pessoas. E são essas que são vocacionadas para falar a 10 pessoas que estão falando a milhões de pessoas que a fama prejudica. Que não consegue lidar com a fama. Um Pedro da vida que prega, 3.000 almas se converteu. Entendeu? Aí tem outros que é só para pregar para uma pessoa. Ministério não é voluntariado. E tem pessoas que confundem isso. Aí não consegue lidar com a fama. Porque ele busca a fama, mas é uma fama repentina.
Eu estava conversando com o presbítero Lucas no nosso último encontro da UMADSE ali no Pinheirinho e eu disse, eu tenho orgulho de vocês. O senhor nem sabe, mas eu estava citando o senhor lá. Presbítero Fábio Santos, presbítero Wesley Collin e evangelista Lucas Pereira. Os remanescentes de uma UMADSE passada, que tiveram a oportunidade e continuam em pé. Prova que foram vocacionados e chamados por Deus. E tantos outros quantos que se levantaram também de igual forma e hoje ninguém nem sabe onde estão. É sobre essa questão que eu me refiro. Compreendi, entendi perfeitamente, reverendo. É isso mesmo. Eu penso que muitas pessoas estão confundindo hoje o altar com o palco. É por isso que muitas vezes nós não temos uma boa exposição da palavra como inspiração de Deus. Nós temos mais showmans fazendo espetáculo para quanto mais sucesso ele tem, mais sucesso ele ter. Acredito que, de fato, nós precisamos voltar à essência da simplicidade e considerar o púlpito como um altar e não como um palco. Porque quando nós consideramos o púlpito como um palco, a nossa visão é querer agradar o público que nos ouve. É trazer alguma coisa que nos faça depois ser aplaudido, ser venerado. E quando nós tratamos como um altar, nós entendemos que nós estamos ali como um cordeiro, como sacrifício. Então nem sempre seremos aplaudidos, né? Exato. Às vezes nós seremos mais confrontados. Pode falar, fica à vontade. Nós estamos em um bate-papo. Exatamente. Pode interromper se vocês quiserem, tá? Olha que interessante. Olha o que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sim. Então o que é que acontece? Uma vez que Deus está lhe usando e você está em destaque, aquele destaque ele não é teu. Você não tem direito de angariar fama para você. Porque Jesus disse, você tem que negar você mesmo. Aí ele diz assim, ó, vim após mim, você não pode vir na minha frente, você não pode ultrapassar a mim. E nós podemos dizer que todo aquele que começa a querer passar à frente de Deus, presbítero evangelista Lucas, Deus derruba ele. É por isso que muitos começaram muito bem, foram muito bem, e hoje caíram porque quiseram, e ninguém consegue, claro, roubar a glória de Deus. E o importante é como começa ou como termina? O importante é como termina, é bíblico, né? Mas como começa não é importante também, não? Tudo é importante, é um jogo completo. O problema é que muitos começam correndo muito e nunca chegam na linha de chegada. O importante é você cruzar a linha de chegada naquele dia. Não adianta eu ter um ministério com milhões de acessos hoje, ser conhecido no mundo inteiro e eu perder a minha alma. Não me valeu de nada. O que adiantou a fama? Onde me levou a fama? Eu entendo assim. E a fama, de fato, pode nos fazer alcançar muitas pessoas enquanto nós estamos nos perdendo, né? Exemplo disso é Davi. Davi, ele se tornou um rei famoso, formou um exército temido por outros reinos, por outros exércitos. E aí o Davi falou, não, agora eu já sou conhecido, todo mundo sabe quem sou eu. Nem precisa eu estar lá, apenas a fama do meu nome vai fazer os outros exércitos ser temidos. Aí, na época das primaveras, em que os reis costumavam ir à guerra, Davi decidiu colocar o seu exército famoso na liderança do Joabe e disse, vai lá, porque a fama do meu exército por si só basta. E a Bíblia diz que enquanto o exército dele estava vencendo fora, ele estava perdendo dentro do palácio. Outra coisa que nós precisamos estar bem resolvido, como o Gerson falou aqui, foi a respeito de pessoas que às vezes foram chamadas para pregar para uma multidão, outros foram chamados para pregar para 10 pessoas. Então eu entendo muito isso, né, naquela questão quando Jesus ele disse, dando as últimas considerações para os discípulos antes de ascender aos céus. Ele falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. É isso que a gente entendeu. Nem todos foram chamados para ir até os confins da terra. Nem todos foram chamados para ir até a Judéia. Nem todos foram chamados para ir por Samaria. Tem gente que foi chamado para ficar apenas em Jerusalém. Outros foram chamados para sair de Jerusalém e ir até a Judéia. Mas é Jerusalém e Judéia. Outros foram chamados para sair de Jerusalém e ir a Judéia até Samaria. Mas é Samaria, Judéia e Jerusalém. Aí outros foram chamados para romper e até os confins da terra. E nós precisamos estar bem resolvido com isso, porque às vezes a gente quer algo que não é para nós mesmos. Tu já teve esse sentimento, Lucas? Eu percebo assim, pastor Fábio, né, que na verdade eu já vi muitas pessoas, né? Por exemplo, eu sempre digo que a oportunidade, ela não é maior do que a chamada. A chamada sempre será maior do que a oportunidade.
Eu já vi muitas pessoas tendo oportunidade em trabalhos grandes, eventos grandes, só que não era o tempo de Deus na vida daquela pessoa. Então a fama, né, ela pode te colocar lá em cima, mas se você não tiver uma estrutura, o tombo às vezes é grande, porque não está preparado para aquele momento. Tem aquele QI, né? Quem indicou? Tem a pessoa que indica. Boa, hein? Entendeu ou não? Boa essa daí. Eu já vi muita gente que foi colocada e acabou morrendo, se matando ele mesmo, porque não era o tempo certo de estar lá. Tem pessoas que ainda não foram apresentadas, né? Como o Davi, você deu um exemplo de Davi aqui. Davi, ele era um pastor de ovelhas, ficava no campo, mas no tempo certo a oportunidade chegou para Davi. E Davi não precisou furar fila, Davi não precisou derrubar ninguém. Mas no tempo certo, Deus colocou Davi no trono. Então eu penso que é melhor esperar o tempo de Deus do que sair antes do tempo e acabar se frustrando depois. Uau! Então, pastor Wesley, melhor do que a oportunidade é estar preparado para quando ela vier? Pois é, eu ia falar exatamente isso. Peguei a sua fala. Pegou minha fala. O maior problema, Fábio, das pessoas é que elas não se preparam. Elas querem a oportunidade, mas elas não se preparam para aquele momento. Então, o maior problema de bons pregadores, eu digo bons, que o Lucas citou, que pregou em grandes eventos, e dali foi para baixo, não cresceram, não prosperaram, não foram avante, parece que pararam por causa disso, porque não se prepararam para o momento. Então, eu prefiro me preparar para que quando eu receber esta oportunidade, eu esteja apto para aproveitá-la. O máximo possível, dando o meu melhor, estando preparado para que não só o nome de Jesus seja glorificado, mas que também, por que não, outras portas se abrem através daquilo que você se preparou para você levar a palavra. É isso aí, gente. Você que chegou agora em nosso canal, nós estamos em um bate-papo no Eu Acredito Podcast e a nossa temática de hoje é experiências e testemunhos de jovens pregadores. Estou aqui à minha esquerda com o pastor Gerson Collen, logo à minha frente pastor Lucas Pereira, à minha direita está o pastor Wesley Collen e nós estamos apenas no início. Se você chegou em nosso canal, você está encontrando dificuldade para você comentar e interagir com a gente, se inscreva no canal. Aí você vai ter a liberdade para interagir com a gente. E se você está gostando do nosso bate-papo, dá essa força, deixa o seu like, porque assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai enviar para mais pessoas. Aí se você quiser nos ajudar um pouquinho mais ainda, compartilhe aí nos seus grupos, seja de outras redes sociais, na sua comunidade, do próprio YouTube, nos ajuda, fortaleça o nosso trabalho. Eu vou mandar aqui um alô para quem já está nos acompanhando. Tem um canal aqui chamado de Saúde para Você. Eu recebo saúde, tá? Irmão Collen, referência no Paraná. Pastor Luca, homem de Deus, grande pregador. Maria Albuquerque, parabéns a todos os patriotas. Isso aí. Wesley Collen dizendo seja bem-vindos. A Josiane está aqui. Leandro, Maico, é a sua esposa, né? Maravilha. A esposa está de olho para ver se você fala alguma bobeira aí, vamos? Leandro, Maico, pensando na Bíblia, o pastor Gesiel Camilo está aqui, ó. Ele está na área. Deus abençoe a dupla Collen. Abraço a todos. Pastor Gesiel Camilo, a Suelen Collen, o pastor César Carlin, Josiane Collen está aqui, a Bruna Asserman. Eu vou fazer aqui o podcast também de encontro de experiências e testemunhos de pregadoras da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Então se preparem aí, meninas, porque eu quero vocês aqui nessa mesa com a gente também, viu? Meu amigo pastor Rogério Gomes, forte abraço, sempre nos apoiando aqui. Pastor Rodrigo Siqueira, abração. Pastor Jonas Estimamilho aqui com a gente. O Jonas está aqui. O pastor Perivaldo também. É muita gente. No decorrer do podcast eu vou mandando um alô para vocês, mas fique com a gente, compartilhe para geral, porque assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo precisa ser visto por mais pessoas. Ainda falando sobre essa ideia de sucesso, de fama, de mudança de personalidade do cara quando alcança, tu acredita que Deus dá fama para alguém? Acredito. Hoje nós precisamos de pessoas para influenciar pessoas. E essas pessoas, através da fama, alcançam outras pessoas. Porque a minha Bíblia diz que a fama de Jesus, você já viu isso, né, no Evangelho? Que a fama de Jesus percorria, né? Então ele abre a oportunidade para isto.
Então a sua fama se procede você, entendeu? Por onde nós andamos aí, todo mundo conhece Fábio Santos. Todo mundo conhece o presbítero Wesley Collin, evangelista Lucas Pereira, Gerson é um anônimo. Mas as pessoas lhe conhecem por aquilo que você faz, pelas suas atitudes, pelas suas falas. Isso faz com que você ganhe essa gama chamada fama. E essa fama boa, né? Nós estamos falando aqui de fama boa. Porque alguém me disse esses tempos atrás, em uma reunião política, que a mentira, ela propaga mais rápido do que a verdade. E, infelizmente, isso tem sido corriqueiro nos nossos dias. Mas eu acho que sim, o Senhor abre a oportunidade para que você se torne um famoso. Mas você tem que ter capacidade para poder lidar com essa fama. Já vamos falar sobre isso. Tu acha? Jesus, na verdade, não vou dizer que ele se preocupou com a fama, mas Jesus se preocupou Jamais, né? em um determinado texto da Bíblia Sagrada, quando Jesus disse aos seus discípulos o que as pessoas dizem por aí de quem é o Cristo, né? E aí a resposta é aquela resposta que deixava dúvidas, né? Um é Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem alguns dos profetas, né? E aí Jesus perguntou a seus discípulos: e vocês, o que acham? Quem é o Cristo? E aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilha. Então o próprio Jesus se preocupou em saber o que é que as pessoas pensavam dele, de quem era o Cristo. Então eu creio que Jesus nos dá essa oportunidade da gente ser conhecido, sim, em um determinado lugar, para que o nome dele seja glorificado e através de nós, agentes de Deus, agentes do Evangelho aqui na terra, através do pastor Fábio Santos, do pastor Lucas Pereira, pastor Gerson Collin, através dessas pessoas e dentre outros grandes pregadores, através da sua fama, do conhecimento das pessoas através deles, o nome de Jesus é glorificado, pessoas aceitam a Jesus, pessoas são libertas, pessoas são tiradas do lamaçal do pecado. Agora, você que pergunta, mas eu deixo uma pergunta no ar. E se Deus não permitisse que nenhum dos seus fosse propagado com o seu nome, por exemplo, numa autofama, como seria? Nesse contexto aí é interessante que você falou, porque Jesus ele estava preocupado para saber a respeito de sua popularidade. Exato. Né? Ele falou o que dizem os homens a meu respeito. Então, é uma preocupação a respeito da sua popularidade. Eu também já tive essa preocupação. O que estão dizendo sobre mim aí? Mas, geralmente, eu tenho mais essa preocupação quando eu termino de pregar. Eu falei, irmão, mensagem boa. É verdade, isso é verdade. Aquela preocupação pós-mensagem. Isso é excelência, né? Aquela preocupação pós-mensagem. E eu te digo uma coisa, já entro nessa questão que tu falou aí. Cara, você se conhece. Claro. E você sabe quando você foi bem, foi feliz na mensagem. Isso é fato. Entendeu? E você sabe quando você foi uma negação. Sim. E eu sou aquele cara assim que eu termino de pregar e eu já saio com análise na minha cabeça. Se eu fui mal, não tem quem diga que eu fui bem que vai me convencer que eu fui bem. Agora, se eu for bem também, não há quem diga que eu fui mal que vai me convencer que eu fui mal, entendeu? Então, a gente precisa estar bem resolvido. E eu acredito que é isso que o jovem pregador precisa. Quando ele foi mal, ele tem que reconhecer que foi mal e precisa melhorar. E a gente vai mal por inúmeros fatores, né? Escolhemos a mensagem errada, né? Nosso psicológico não estava bem. Levamos a mensagem por uma oratória no dia que o povo está melancólico, o povo quer chorar. Aí você quer meter fogo no povo. Não tem como, irmão. O povo quer chorar, entendeu? Por exemplo, agora na política mesmo. O povo está revoltado por causa do Lula, entende? Aí você vai dizer agora no púlpito que tem picanha para todo mundo, o povo... vai ter bater, rapaz. Então, assim, a gente é bem resolvido. Aí, às vezes, a gente sai do púlpito, né? Cara, a minha esposa é bem sincera comigo, né? Quando eu pergunto para ela, e aí, como é que foi hoje? Quando ela fica em silêncio é porque não foi legal, irmão. Pastor, deixa eu te cortar, mas te dizer, por esses dias aí, não vou dizer qual a data, mas por esses dias aí eu saí meio que um pouco frustrado depois de uma pregação. E eu até disse para minha esposa, e tinha um casal de amigos junto com nós no carro, eu até disse para eles, eu fui mal. E aí ele me disse, não, você não foi mal, se preocupe. Eu falei, não, eu fui mal, eu escolhi a mensagem errada. E a gente precisa entender isso aí, Fábio, porque às vezes isso destrói a gente também. Sim, irmão. Assim, é claro que tem dia que a gente
foi bem, a gente sabe que a igreja não estava receptiva àquela palavra. Então você não pode se culpar quando a culpa não é sua. Agora tem dia que Deus está dizendo, irmão, você está precisando descer mais, filho. Tu precisa orar mais, buscar mais, jejuar, entendeu? E aí você tem aquele start na sua consciência que o erro de fato está em você. Agora falando sobre, continuamos daqui sobre fama, a Bíblia diz assim, ó, que Deus deu fama, que a fama de Josué corria por toda a terra, porque Deus era com ele. Então, de fato, Deus dá fama para o homem, mas não para o homem se achar o cara, ser aplaudido nos holofotes, no status, porque o mesmo Deus que exalta é o Deus que abate. Lucas, você hoje que é famoso em toda Curitiba, rapaz, a gente entra nas redes sociais do Lucas, irmão. Rapaz do céu. Não, é do dia 1º ao dia 33 do mês. Entendeu? Aumentou 2 dias no dia. 2 dias a mais aí. É do dia que você pega 2 vezes no mesmo dia. Não, mas como, assim, não digo nem fama, sabe, mas ter um ministério reconhecido, ter a chamada, a vocação reconhecida. Como lidar com essa chamada, aonde você vai, as pessoas te conhecem. Por exemplo, você não vai pregar, mas você vai numa vigília, as pessoas de lá de longe olham, ali o pregador Lucas Pereira teve na minha igreja. Então, como lidar com essa fama? Então, Fábio, eu penso assim, né, que, em primeiro lugar, né, a humildade, né? Você não se esquecer quem você é e da onde Deus te tirou. Porque quem se esquece da onde Deus tirou não merece chegar onde Deus quer. Então... Não tá cheio de frase de efeito. Não, mas é mesmo, nós temos que se lembrar que a gente não era nada. Deus nos colocou lá, né? Então a glória... Deus fala assim, a minha glória não divido com ninguém. Quando Deus cura num culto, a glória é para Ele. Quando Jesus batiza, a glória é para Ele. Não é para nós, né? Então já fui em vários lugares, né? Tem lugar mais humilde, mais simples, né? Teve irmão que falou, irmão, eu queria te trazer aqui para pregar, só que não temos condições. Trabalhamos com isso no interior, temos que arrecadar o dinheiro para trazer você aqui, né? Só que assim, Fabio, eu penso que se a gente não valorizar os lugares pequenos, nós não estaríamos preparados para lugares grandes, né? Então, como falamos de fama, é Deus que exalta o nome do ser humano, é Deus que exalta. Antigamente na Bíblia eu vi que os homens... Deus exaltava eles, mas não tinha, né, as mídias como temos hoje, a internet, né? Hoje é muito mais fácil uma pessoa chegar do outro lado do mundo, no Japão, na África, o teu nome chegar lá, né? Porque tem as redes sociais, tem as mídias, então é muito mais fácil para uma pessoa indicar você. Mas antigamente era muito mais difícil. Então os homens na época eles oravam mais, buscavam mais, se preparavam mais, e a batalha não era que nem hoje, né? Hoje nós lutamos, né? Espiritualmente, mas antigamente era os exércitos, fisicamente eles enfrentavam, então tinha que se preparar. Hoje em dia nós temos tudo aí, né? Temos bastante, né, bastante livro, bastante, né, tem a internet para estudar, então, e Deus é quem... Tem a mensagem dos outros para pregar. Eu confesso que eu já no começo eu já imitei muitos pregadores, né? No começo e tal, mas era uma tristeza, porque caía gelo na igreja, né? Não caía poder, saía frustrado do culto, que eu sabia que não era eu, era outra pessoa que estava falando ali. Então, mas, né, a humildade precede a honra, né? Então, para você permanecer lá, todas as pessoas chegam para você falar, nossa, Deus te usou hoje, né? E tem elogio que a gente sabe que a pessoa pensa, né? Que a gente recebe, né? Mas tem elogio aí que parece que é o inimigo que quer que você se exalte na hora ali, para que você perca a bênção de Deus naquela hora. A bajulação e elogio, a gente tem que diferenciar, né? Bajulação te exalta, acaba fazendo você ter uma síndrome luciferiana, entendeu? Mas o elogio faz você fazer um ensimesmamento, olhando para dentro de si mesmo e questionar, quem era eu? Quem de fato sou eu? Tudo que eu tenho, tudo que eu faço não é por mim, é por uma força que está em mim, né? O elogio faz você, de fato, reconhecer que não é você, é Deus, né? Já a bajulação, cara, a bajulação ela é tão terrível. Ela mexe com o ego, né? Mano, ela mexe com o ego, mano. Levanta lá em cima. Ela faz você se achar. Mas o pior não é a bajulação, o pior é o bajulador, mano. O bajulador é uma desgraça. É igual cavão, entendeu? Defina aí o cara. É igual, o bajulador é igual o cavão, de verdade.
Verdade. Quando tá apagado, ele te suja. Quando tá aceso, ele te queima, irmão. Sangue do cordeiro. Olha a frase. É. Pega essa aí, gente. Anota aí. Não, o bajulador, ele é terrível. Então eu prefiro 1000 vezes pessoas ao meu lado. Pessoas sinceras. Quando eu errar, fala, Fábio, você errou. Quando eu estiver no caminho errado, cara, você tá no caminho errado. Cara, não foi legal essa mensagem, você errou, você fez uma heresia ali, meu irmão, do que alguém que fica bajulando. Foi bem, foi bom. Não, preciso de pessoas sinceras ao meu lado que consiga me corrigir, entendeu? E não sempre querer massagear o meu ego. Eu sempre... É oportunista, né? Podemos dizer, né? Pessoas oportunistas que te elogiam querendo alguma coisa em troca. É, o pior é que não tem nada para dar para ele. Eu sempre gosto de quando tenho oportunidade, de assistir as mensagens que eu prego. Para ver os erros que eu cometo nela. Porque eu sei que eu posso melhorar. Então, toda vez que eu vou pregar a palavra do Senhor, eu sei que talvez ali posso cometer algum erro pregando. Então, quando ela é filmada, eu entro, eu assisto, eu passo a noite assistindo. Não devia ter falado isso. Eu fico com vergonha dos meus gritos, às vezes. Eu não devia, exatamente. Eu não precisava ter gritado dessa forma. É mais ou menos assim mesmo. Né? O maior problema são esses bajuladores que olham pra gente e falam, rapaz do céu, você quebrou tudo. Eu não gosto dessa palavra, Fábio. É 2. Não gosto dessa palavra. Também não gosto, não, né? Não, sério, não gosto mesmo. Por que tu não gosta de quebrou tudo? Não sei, parece que tem um sentimento de um super-herói que chegou para ajudar e acabou destruindo tudo. Não tá certo esse quebrou tudo. Virou pelo avesso. Eu também não gosto concordo, disso. eu discordo. Cara, eu gosto geralmente quando as pessoas falam, Deus te usou muito hoje. Aí entendeu? sim. Essa Aí foi expressão, glória. tipo, quando o cara vem e fala, mano, você tá pregando demais. Cara, essas expressões, ela não soa legal. Não soa legal. Cara, você pregou muito, não soa legal. A gente desconfia já, né? Não soa legal, velho. É a melhor coisa, fala, rapaz, que mensagem inspirada pelo Isso. Espírito Santo. Porque, assim, na minha opinião, não existem grandes pregadores, existem grandes mensagens. Cara, porque, assim, eu já preguei uma mensagem simples, que ela se tornou grande. Mas não foi por minha causa, mas foi porque Deus me inspirou e me conduziu nessa mensagem. Como diz, não existe ninguém melhor do que ninguém, até porque todos nós somos vasos de barros, aonde Deus decidiu depositar os seus valiosos tesouros. Então não somos nós, é Deus. Não são os nossos méritos, e sim os tesouros de Deus depositados em nós. Nenhum pregador é bom o suficiente para dizer que é melhor e que não tem nada que aprender. Todos os dias nós temos que aprender. Daquela mesma mensagem, Deus nos revela outras coisas profundas dentro do mesmo texto que nós já pregamos. Então, a gente precisa compreender isso daqui. Todo dia, eu quero aprender um pouco mais. Naquela mesma mensagem. Naquela mesma mensagem. E sobre repetir mensagens? Rapaz, a Bíblia ela é gigante. E para nós que a estudamos há tantos anos, ela se torna pequena. E eu creio que a palavra de Deus ela tem um efeito produtivo infinitamente. Então, um Jesus te ama hoje, que eu digo hoje para uma pessoa, por que é que eu não posso dizer um Jesus te ama para outra pessoa ali na esquina? Eu já falei Jesus eu te amo para alguém ali na esquina, agora eu não posso falar de novo. Por quê? Porque se a palavra de Deus, se a palavra de Deus ela não sofre alterações ao longo dos anos. Aliás, nós vemos muito aquele negócio que a palavra de Deus se renova, sabe? A antiga teologia tinha isso, né? Hoje em dia as pessoas já abriram a mente que a palavra de Deus é imutável, ela continua sendo a mesma. Então, se ela é a mesma e ela produziu, Pastor Fábio, um efeito positivo na vida de alguém que eu usei uma mensagem para pregar na congregação A, por que não ela não vai ter o mesmo efeito ou um efeito melhor na vida de alguém na congregação B? Deixa aí a pergunta para o senhor. Então, eu penso assim, que a mensagem que Deus nos dá, ela é universal, é para o mundo todo ouvir.
mas nem sempre nós temos a oportunidade para pregar para o mundo todo. Isso aqui não é justificativa de alguém que repete mensagem, porque eu repito mesmo, não precisa me justificar, não. Entendeu? E existem mensagens de fato que há um fervor na minha alma, algo que queima no meu ser, que eu falo, cara, o máximo de pessoas precisam ouvir essa mensagem. Se identifica com a mensagem, né? Não, eu falo o máximo de pessoas precisam. E eu não tenho a oportunidade de falar para o máximo de pessoas possíveis, entendeu? Então eu prego aqui, às vezes eu prego lá. Mas assim, a gente precisa ser conduzido por Deus, irmão. Porque tem dia que você chega no púlpito falando, é essa a mensagem, mas você tá ali e Deus fala, não quero essa. O contexto do culto muda. Muda tudo, muda, irmão. É verdade. Muda tudo, entendeu? Então, eu penso que não há erro nenhum você repetir uma mensagem que você já pregou, se você estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo. Agora, você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo, porque nós entramos dentro do que falamos anteriormente. Você escolher a mensagem e sair de lá frustrado. E o pior, não é só nós sairmos frustrados, né? O pregador. É quando a igreja sai frustrada, né? Porque se o povo orou, jejuou, colocou tema no congresso. E, cara, para congresso o povo passa a prova, né? Nos dias anteriores do congresso, né? É gente que não quis o uniforme daquela cor. Era gente que não queria o lacinho. Era gente que não queria camiseta, queria terno e gravata. Era gente que não queria terno e gravata, queria camiseta. Então, é uma prova terrível. Aí vai o camarada sem ser conduzido por Deus e não flui. Além dele se frustrar, ele frustra também quem convidou ele. Então, aí tem aqueles que falam assim, eu não gostei do tema e os nossos pregadores nenhum pregou no tema. Viu como que não era de Deus? Já aconteceu isso. Mas, Fábio, a melhor coisa que você escuta de alguém depois que você prega é quando alguém te procura no particular e olha nos teus olhos e diz assim, foi para mim. Essa mensagem foi toda para mim. Verdade. Isso é forte. Mas a gente vai ficar aqui abordando esse tema que não está nem... Vamos lá, existiu o Lucas antes de conhecer a Jesus? Se sim, quem era ele? Como é que vivia? Onde estás? Sim, existiu sim o Lucas antes de conhecer Jesus, né? Na verdade, eu sempre, né, eu me criei no meio da roça, né, Fábio? Interior de São Paulo, cidade de Miracatu. Foi lá no meio da roça que o Lucas só queria saber de futebol, só queria saber para a cidade, né, com os amigos, não queria saber de Deus, né? Mas lá no sítio onde eu morava tinha uma igrejinha. E ali perto da igrejinha tinha um campo de futebol que toda tarde nós reuníamos, depois do trabalho da roça, para jogar futebol. Só que tinha um presbítero lá, né? Anísio, o nome dele. Ele não desistiu de nós. Sempre que passava no campo, ele falava, vamos pro culto hoje, vamos para a igreja de noite? E eu enrolava, na verdade, né? Eu, na verdade, não queria ir para a igreja, não queria saber de igreja. Eu ficava enrolando ele, falava, ó, irmão, amanhã eu vou com você, viu? Daí chegava no dia, eu não ia, né? Me escondia, ficava em casa e não queria ver ele. Então, existiu sim o Lucas, né? Que não queria saber de Deus e só queria saber de... Né? Na verdade, eu tinha 17 anos de idade, já estava nas baladas ali em São Paulo, ali, né? Diversão, um monte de coisa. E me ofereceram, assim, já drogas, mas eu nunca fui viciado em drogas, né? Graças a Deus aí, já me ofereceram. Mas já experimentou? Nunca experimentei, graças a Deus, não cheguei a, então não tinha como viciar, a cheirar. Não. Graças Mas a eu sempre tive o desejo, assim, porque eu via os amigos, né, querendo provar, e eu falava, nós tem que provar para ver se, né, todo mundo tá falando nisso, eu quero também. Mas daí eu acho que Deus não permitiu, né? Deus te preservou, né? Deus me preservou ali. Até questão também de... Né, eu não sou contra, né? Cada um, né? Questão de tatuagem, por exemplo, né? Uma vez, né, me falaram, vamos fazer um dragão na perna, um dragão nas costas. E eu achava bonito, né? Mas daí também, né, não era crente, mas senti que no futuro, talvez, né? Ia fazer mal pra mim, né? Tô falando pro outro. Pra mim, assim, ia fazer mal. Daí eu também não... Mas eu, né, então... E como é que foi o seu encontro com Jesus? Então, na verdade, foi na roça também, interior de São Paulo. No meio da roça, eu fui numa quarta-feira, eu me lembro como fosse hoje, uma quarta-feira, estava trabalhando no sítio, né, no meio do bananal, trabalhando e por 3 vezes eu vi uma voz me chamar pelo meu nome no meio da roça. 3 vezes eu vi uma voz me chamar pelo meu nome. Na terceira vez, né, que aquela voz me chamou, falou comigo bem assim, Lucas, vai lá para tua casa. Morávamos na roça, né, tudo, minha família simples, humilde, e eu fui para casa. Era uma tarde de quarta-feira, meio-dia,
testemunha é grande, mas vou resumir aqui, né? Daí, cheguei em casa, o Espírito Santo falava no meu ouvido, vai lá no teu quarto, pega tudo que você tem na tua gaveta, os CDs do mundo que você ouve, né? Eu ouvia muito rap, black, hip hop, gostava muito disso aí. Então o Espírito falou, vai lá no teu quarto, pega tudo que você tem lá, acende o fogão a lenha lá fora e queima tudo no fogo que você tem. E eu fui obedecendo aquela voz. Não conhecia Jesus, não conhecia o Espírito Santo, mas eu fui obedecendo aquela voz. Queimei tudo que eu tinha. E o Espírito falou assim, ó, hoje à noite você vai na igreja. O Espírito Santo falou comigo. Hoje você vai na igreja. Era uma quarta-feira. Os irmãos se reuniam no sítio para cultuar a Deus, eu me lembro. E eu entrei naquele culto naquela noite, quarta-feira, sentei na última cadeira. Porque quando você não quer que ninguém te veja ou que ninguém te apresente, você sempre acha um lugarzinho lá no último banco, atrás da pessoa mais alta da igreja, para ninguém te ver. Então eu sentei atrás da pessoa mais alta no culto e fiquei escondido. Mas naquele culto lá não adiantou. Né? Deus me viu lá atrás e eu ouvi uma voz falar comigo, Lucas, dê glória ao meu nome. E era Deus trabalhando no meu coração, né? Aquela voz dizia, Lucas, dê glória ao meu nome. Mas eu endurecia meu coração. Falei, eu não vou dar glória, eu não sou crente, não sei o que está acontecendo. Eu endureci meu coração. Mas de repente as lágrimas começaram a descer pelo meu olho. Eu não era cristão, mas a lágrima começou a descer. Comecei a sentir uma alegria dentro de mim ali, que comecei a tremer inteirinho na cadeira onde eu estava. E uma voz, né, falava, dá glória ao meu nome. E eu endureci meu coração, mas de repente as minhas mãos começaram, Fábio, a se levantar sozinho, Wesley. As minhas duas mãos se levantavam, uma força tomava minhas mãos que começava a se levantar para o céu. E eu não entendi aquilo. Eu com vergonha do culto, todo mundo estava ali, o que vão pensar de mim, todo mundo vai achar que eu estou doido aqui levantando as mãos. Eu abaixei a minha mão e de repente os meus dois pés começaram a bater no chão, marchando. Começaram a bater e eu abaixei a minha cabeça ali, fiquei ali no meu cantinho e de repente o pregador começou a pregar. Me lembro hoje que o missionário Silas começou a pregar no sítio. Daí ele fez o convite. Quem quer aceitar Jesus hoje? E eu lá atrás, não levantei a minha mão. Estava com o coração duro ainda. E o rapaz estava do meu lado e fez o convite. Você quer aceitar Jesus hoje, Lucas? Eu falei, hoje não, deixa para outro dia. Mas na mesma hora, né? Aquela voz dizia, dê glória ao meu nome. E eu lá atrás. Mas aquela multidão no sítio ali, todo mundo de pé, um monte de gente de pé ali, dando glória a Deus. E eu lá atrás sentado. Mas de repente, com os olhos fechados, o pregador falou assim, ó. Quantos aqui podem glorificar a Deus nesse culto? Porque tem uma alma aqui na frente aceitando a Jesus Cristo. Que eu vou falar aqui agora, né? Muitos talvez duvidem, né? Muitos não creem, né? Mas naquela noite eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que quando eu abri os meus olhos, aquela pessoa que o pregador estava falando era eu de joelho, lá na frente do altar, aceitando a Jesus Cristo. Quando eu me levantei do chão, o pregador olhou para mim e profetizou e falou assim, ó. Deus vai levantar esse jovem como um pregador do evangelho. Deus vai levantar ele como evangelista, um ganhador de almas. Deus vai levantar ele na terra. Quando eu me levantei do chão para ficar de pé, ele colocou a mão na minha cabeça, o pregador Silas, e na mesma hora eu fui batizado com o Espírito Santo. Que lindo, na minha olha. conversão. A partir dali, nunca mais, né? Saí dos caminhos do Senhor Jesus. Que maravilha. Pessoal, você que chegou aqui agora, continue com a gente. Você que já estava, permaneça também. Envie esse conteúdo para mais alguém, porque estamos aqui numa temática muito legal, experiências jovens pregadores. Ouvimos agora o testemunho do Lucas Pereira a respeito da sua conversão e também do seu batismo com o Espírito Santo. Deixe o seu like, assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui agora e interaja conosco, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta que eu vou colocar sua pergunta aqui na mesa para nós discutirmos sobre ela daqui a pouco. Existiu o Gerson antes de conhecer a Jesus? Graças a Deus, eu iniciei aqui dizendo que eu sou um privilegiado, nasci em um lar cristão, graças a Deus. Tive a oportunidade de ser bem instruído pelos meus pais. Meu pai dirigiu inúmeras igrejas, uma época bem difícil ministerialmente. E tivemos um ensinamento com uma base da palavra muito boa. Claro que quando surge a juventude na nossa vida, e aqueles desejos de conhecer outras coisas, outros lugares, e na verdade eu nunca fiquei desviado da igreja. Mas eu comecei a trabalhar em uma empresa que eu viajava o Brasil inteiro, o Mano deve lembrar, e eu fui me afastando temporariamente da igreja.
E todas as vezes, pastor Fábio, que eu ia fazer alguma coisa errada, a Bíblia ela é fantástica. Eu sempre digo que eu amo a Bíblia. Porque o Antigo Testamento, Provérbios fala, ensina o menino no caminho que deve andar, que quando crescer não vai desviar dele. Sempre que eu ia fazer algo errado, mesmo longe do meu pai, da minha mãe, da minha família, era como se aparecesse um filme na minha frente, o meu pai dizendo, você não faça isso, você não faça aquilo, porque vai desagradar a Deus. E eu sempre me retraía. Os meus amigos falavam, eu não entendo, eu tinha apelido de baixinho na empresa, e os camaradas iam pra balada, sabe? E a gente alojado. E eles falavam, hoje nós vamos lá pro prostíbulo, vamos. Eu não vou. Rapaz, mas por que você não vai? Nós vamos pagar para você. E eu dizia, isto é contra os meus princípios. Então o Espírito Santo não deixava a gente fazer errado. Então eu me considero um privilegiado por não existir um Gerson antes do Evangelho. Todavia, eu me lembro que um dia eu levantei a minha mão aceitando Jesus. Confessando Jesus como meu Salvador, ainda muito criança. Nós fazíamos cultinho em casa, o Wesley deve lembrar. Nós fomos sempre uma família de cultos em casa. Pra você ter uma ideia, as nossas mesas de refeições, meu pai obrigava-nos, antes da refeição, ler um versículo. Hoje era o dia do fulano, e nós éramos em 6. E o meu pai falava assim, amanhã no almoço é o Gerson que vai ler. E eu li o versículo e ele falava assim, o que você entendeu desse versículo? E a gente expunha nossas ideias. E eu sempre fico pensando, meu pai era tão inteligente na Bíblia, pastor Fábio. Eu sempre fui fã do meu pai. Meu pai é o pregador mais famoso, Colin, é o meu pai. Meu pai tinha um conhecimento de explicar e de expor a Bíblia. Muita coisa que eu aprendi anos depois na faculdade. Meu pai não teve ferramentas de frequentar uma faculdade de teologia. E o que meu pai fez foi a ETAD, lá no Santa Helena, muitos anos atrás. Inclusive, eu também comecei a fazer no Núcleo 54, acho. Pastor Valdecir, na época, eu com 12 anos, fez uma carta para eu me apresentar e fazer ETAD, que eu tinha um sonho de conhecer, de aprofundar na Bíblia. E muitas coisas do que eu aprendi hoje, há pouco tempo atrás, dentro de uma sala de teologia, Lucas, o meu pai já falava. E eu dizia, nossa, da onde que meu pai tirava? Meu pai não tinha livro, não tinha internet na época, então era o Espírito Santo que revelava. Então eu sou um grande fã do meu pai pregador. Uau! Excelente. Você falou aqui que recebia muitos convites e tal. Tu era tentado aí nesses lugares que te convidava, tipo balada, noitada, prostíbulo? Demais! Ele dá risada, mas é não, sério. Não, dá risada por causa da sua expressão, né? Prostíbulo. Nós estamos em um mundo tão popularizado hoje com essas expressões que ninguém mais se assusta com isso. A verdade é que só homens, né? Só homens e, obviamente, casados, homens que traíam as suas companheiras. E engraçado que tinha até um camarada que traía e falava para a esposa, olha como o mundo é doido. É sério. É verdade, vocês dão risada. E eu era o único, eu já arrumava a minha cama, já pra você ter uma ideia, sempre que eu chegava em um alojamento... Esse batia o sincerão, então, né? Não, é sério. Eu arrumava a minha cama sempre na sala. Todo mundo pegava quartos e tal. Por que eu não pegava quarto? Porque os caras pegavam a mulherada da balada, chegava de noite bebendo e baseado. Usa aí, Gerson! E eu falava, não, rapaz, eu não uso isso. E eu nem estava indo para a igreja, eu estava meio que afastado. Mas mesmo afastado, eu nunca me esqueci dos ensinamentos que eu aprendi dentro da minha casa. Nunca me esqueci. Parece que eu via o meu pai, pastor Célio, dizendo, é errado fazer isso, você desagradar a Deus, vai deixar Deus triste. E uma coisa que eu tenho comigo e que as pessoas perderam é o tal do temor a Deus. Não é medo, é o temor. É respeitar Deus como sendo o nosso mestre maior. Eu sempre tive preocupação de ofender o meu pai e minha mãe. Sempre. Eu tenho isso comigo. Isso é um rapaz. Você pode perguntar para minha mãe e para o meu pai. Eu nunca na minha vida dei tristeza do meu pai chorar porque eu fiz algo errado. E com Deus é igual. Com Deus, independente do local que eu estava, eu tinha aquele temor de dizer, Senhor, será que essa minha ação tá causando tristeza no Senhor? Eu tinha temor, não era medo, porque é diferente temor e medo, mas eu tinha aquele temor de dizer, Senhor, se eu fizer alguma coisa errada, levante alguém para falar comigo. E eu me lembro de um episódio. Um dia nós estávamos numa lanchonete e eu era solteiro na época, conhecemos uma moça e vamos todo mundo. E essa moça abençoada, nós estávamos em 7 na mesa, a menina tinha 7 irmãs. É incrível, Fábio, é sério. Aí a pergunta foi, vamos todo mundo lá para minha casa. E quando nós chegamos lá, os caras começaram a colocar drogas na mesa. E todo mundo cheirando e usando. E baixinho, pega um aí. E eu dizia, meu amigo, eu estou no local errado.
Eu me lembro até hoje que a menina me olhou com um olho desse tamanho assim, como assim você está no lugar errado? Está falando mal de mim? Eu falei, não, a tua companhia é muito agradável, mas esse ambiente não é um ambiente para mim. Aí eles queriam saber, por que não é ambiente para você? Eu falei, porque eu sou um filho de Deus. Meu Deus. E eu tô sentindo que eu tô deixando Deus triste. E eu saí dali e fui para casa. E quando eu chego em casa, umas 3h30 da manhã, os caras chegam tudo doido, doidão, e uns gritando. E eu me lembro até hoje que o meu supervisor, Cleverson, o nome dele, ele ficou em pé e falou, gente, respeita o menino. Porque se o menino não está fazendo o que nós estamos fazendo, é porque há alguma coisa nele dizendo que ele está errado. E nós estamos errados. E eu tive ali a oportunidade de levantar e dizer, gente, esse caminho que vocês estão seguindo é um caminho de morte, de destruição para a alma de vocês. Então eles sempre me respeitavam. Por mais que eu estava afastado temporariamente da presença do Senhor, eu sempre tive a instrução do Espírito Santo dizendo, não faça, não faça. Então eu me alegro por isso. Isso é lindo. Eu já falei aqui nessa mesa, em outros convidados. Eu acho muito lindo quando alguém dá um testemunho dizendo, eu fui, eu fiz, eu pratiquei, eu errei, eu era vida louca, eu era da pá virada, eu era pipa voada, né? Tem até o cara que canta, né? Eu era pipa voada, fui amparado pela graça. Eu acho bacana o testemunho de conversão, que revela de fato o poder transformador de Jesus na vida do ser humano. Mas, cara, eu fico encantado também que nasceu um lar cristão e diz assim, ó, eu fui tentado. É honra. Eu fui tentado pelas pessoas, eu fui tentado através do convite, eu fui tentado por mim mesmo, mas sempre tive na minha alma, no meu coração, que eu sou filho de Deus e se eu fizesse, eu ia ferir a santidade do Eterno. Cara, isso chega a arrepia aqui, tô arrepiado. Tu também nasceu em um lar cristão, né, Ué? Nasci no lar cristão, graças a Deus. Nós temos só que orgulhar do pai e da mãe que a gente tem. O pai que a gente teve, a mãe que a gente tem, gratidão eternamente. Porém, vou abrir aqui para você, que em 2017, o meu pai... 2007, né? Meu pai teve estourou a veia do coração, né? Teve uma aneurisma e o meu pai ficou por 11 anos tetraplégico na cama. E no início eu não conseguia aceitar o que aconteceu. E eu acabei afastando da igreja, sim. Eu era quase jovem, eu era adolescente ainda, e eu afastei da igreja e fiquei 2 anos fora da igreja. Nesses 2 anos que eu fiquei fora da igreja, não sei se o Gerson se lembra, mas eu comecei a beber, experimentei cigarro e só não entrei no mundo do tráfico porque Deus me achou antes. Isso de fato. Com tudo que aconteceu, Gerson, isso eu falo com tristeza, mas com tudo que aconteceu, neste período, nós tínhamos tudo para estar afastado da igreja. Sim. E no mundo do crime, das drogas. Só que eu cheguei a descer na boca, Fábio, ali no Vila Sandra 2, não sei se você conhece, conhecido como Vila Nova hoje. Sim. Eu cheguei a descer lá embaixo, na boca, lá embaixo, para comprar droga. Comprei droga e vendi. Comprei 4 desse tamanho assim, ó. E vendi. Vendi as 4. Eu tive a oportunidade de ser um traficante ali. Por causa de uma vizinha que a gente tinha, hoje falecida. E a gente descia lá para comprar para ela e a gente acabou comprando pra gente. E eu acabei vendendo aquilo e gerou um retorno. Então eu tinha tudo para entrar para o mundo das drogas. Só que a segunda vez que eu fui descer de novo, eu lembrei dos ensinamentos do pai. Eu lembrei dos ensinamentos da mãe. Da glória. Eu lembrei do texto, quando o texto diz, instrui o menino no caminho em que se deve andar, que quando ele se envelhecer, não se desviará dele. Então eu lembrei desta frase, lembrei dos ensinamentos do pai, e aí o Espírito Santo falou na minha mente, aí não é lugar para você. E aí foi que eu voltei, abri os meus olhos, e eu tinha 2 anos que não pisava em uma igreja evangélica mais. E eu me lembro uma madrugada que eu chegando da balada,
era basicamente 5h30 da manhã, eu ouvia minha mãe orando no quarto dela. Cuida do meu filho, Wesley. E aquelas palavras vieram para dentro do meu coração, entrou no subconsciente e ficou: cuida do meu filho. Não deixa que nada aconteça com meu filho. E eu resolvi voltar a tempo para os caminhos do Senhor. Se não hoje, talvez, nem aqui estaria mais. Uau, coisa linda, hein? Deus sorte. Aí esse foi o seu real encontro com Jesus que te despertou para um compromisso maior com Ele? Foi exatamente isso. O ano de 2019 foi quando eu realmente, de fato, entreguei minha vida para Jesus, num culto, não sei se o Gerson lembra, e nesse dia você também voltou junto comigo, juntamente com o Samuel, me lembro dessa data, congresso do Coral Misto, na Assembleia de Deus de Vila Rigoni, quando eu levantei minhas duas mãos, fui para frente, no sábado à noite, retornei para os caminhos do Senhor, e no domingo à noite, a liderança da juventude me colocou no meio do vocal para cantar, e aquilo me deu uma alegria, um ânimo, e eu voltei e fiquei, e até hoje não largo a mão, porque é o melhor lugar para se estar. Jesus é tudo que temos e Ele é tudo que precisamos, né? Errou a data. Hã? 2019 não, mano. 2009. 2019 tu já era pregador. 2009. 2009. Que tremendo, né? 2009. Gente, todos nós estamos em uma carreira, né? Continua. Desculpa, eu quero como que eu falo? Retificar. É 1999, me perdoa. 2009 eu já era até casado, já 4 anos de casado já. Já era líder de jovens. 1999, tá? Me perdoe. A sua mulher já estava perguntando lá com quem ele estava. Exato, 2009 eu já era casado. 1999, tá? A José ia te ligar aí já. Não, já tocou aqui. Gente, falando assim, nós estamos em uma carreira, né? A própria Bíblia que diz a respeito de uma carreira que nos foi proposta, né? Nós estamos numa carreira. E o ministério, eu digo que nós vivemos ele por etapas. E uma das etapas ministeriais, eu não digo nem questão de ministério, questão eclesiástica, eu digo mais na carreira do pregador, porque é o nosso tema, né? Experiências jovens pregadores. E a primeira etapa, não vou dizer a primeira etapa eu acho que é quando a chama acende, né? Por este chamado, por essa vocação, pelo desejo de querer ser útil no reino através da exposição da palavra. Mas aí vem as etapas para você alcançar isso. E uma das etapas é o anonimato. Como é que é o anonimato de um jovem pregador? Rapaz, esse início, para eu, no caso, foi extraordinário. Como eu já falei aqui, eu era muito fã do papai pregar a palavra. Eu vi o papai pregando e eu dizia: rapaz, que vontade de pregar igual o pai. E logo meu irmão mais velho, que hoje dorme no Senhor, o Wesley, começou a pregar também. O Misael começou a pregar também. 3 homens. E o Misael pregava. E eu dizia: meu Deus do céu, eu preciso pregar também. Na minha cabeça era fácil, porque eu via eles ministrando. Aí, um dia em um culto, meu irmão Misael pregou no Campo Pequeno, meu pai era dirigente do Campo Pequeno, lá em Colombo. E ele perguntou, pastor João Abel, acho que era, perguntou assim: quem é o próximo pregador? E eu levantei a mão, rapaz. Com 7 anos de idade eu levantei a mão. Eu disse: eu vou pregar. Aí fui para casa, o pai disse assim: você viu o que você fez? Eu falei: eu vi. Você falou que vai pregar. Agora você vai estudar. Porque já ardia uma chama no meu coração. E eu me lembro, rapaz, eu peguei, e o pai disse assim: você vai orar, você vai consagrar, e você vai pedir uma palavra para Deus. Não, pai, mas me ensina, o que eu vou falar? O pai disse: não, você é pregador. Você vai orar e vai pedir para Deus uma palavra. E eu folheava a Bíblia, e Deus me deu mandar, sentindo um coração de pregar lá, chamado de Samuel. E preparei a mensagem. Eu me lembro que eu ia para o pai e falava: pai, me explica isso daqui, pai. Eu vou te contar a história, mas eu não vou te ensinar a pregar. Chegou o tal do dia, rapaz, começaram a pregar. Chegou o meu dia, culto de criança, igreja cheia, rapaz. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Me deram o microfone, eu me lembro que eu não conseguia nem segurar o microfone. Eu tremia, mão suada, perna tremendo, Lucas. E eu sei que eu comecei a falar e o Espírito Santo foi me dando palavras.
Dentro da minha cabeça eu ia falar 10 minutos, eu preguei 40 minutos de exposição de palavras, isso com 7 anos de idade. Hoje eu vou para os 44 anos, nunca mais deixei de pregar a palavra do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Que maravilha. Então essa foi o meu início de pregar. E até hoje eu não aprendi, né? É um constante aprendizado. Constante aprendizado. Conheçamos e prossigamos Exatamente. em conhecer ao Senhor e também conheçamos e eu penso que o pregador, quando ele fala eu já sei de tudo, ele deixou de ser pregador. Exato, Né? exatamente. Deixou, né? Porque sempre nós aprendemos algo. E nós Constante. aprendemos com as nossas próprias experiências, com a revelação e inspiração que vem de Deus, e aprendemos com as experiências dos outros. É por isso que eu trago muita gente aqui para falar sobre experiência. Eu só vou aprendendo. Mas essa fase do anonimato, de não ser conhecido, é sofrível ou é um momento de nós mergulharmos em Deus para conhecermos os seus mistérios, Lucas? Então eu, Fábio, na verdade, né, também... no começo, né, quando eu me converti mesmo assim, né, que a profecia foi, você vai ser pregador. Mas eu tentei fugir de pregação. Tentei fugir e eu pensava comigo, né, eu acho que meu negócio não é pregar, mesmo que Deus tenha falado, mas meu negócio não é pregar. Vejo todo mundo cantando por aí, eu acho que é mais fácil cantar do que pregar. Daí um dia eu falei, vou ensaiar um hino e vou cantar na igreja. Era novo convertido, né? Rapaz, pensa na luta que eu passei. Kleber Lucas, era o hino ainda. Meu Deus, fui no Qual culto. hino foi? Foi aquele... Kleber Lucas é o cantor, né? É o Kleber cantor, mas o hino foi aquele lá... Aquele monte de nome de Deus lá. Um monte de nome de Deus lá, fala no hebraico lá. Dirigeu da minha... E a provisão? Então, fui cantar esse hino, primeira vez. Fui cantar, me chamaram pra... Na verdade, me chamaram pra pregar. Só que eu falei, antes de eu pregar, né? Eu vou cantar. Rapaz, eu acho que foi ali que eu descobri o meu ministério de pregador. Porque eu fechei o olho, falei, vamos pra cima. Fechei o olho ali, também todo mundo me olhando. Eu acho que todo pregador assim, não sei se você já ou não, mas fechar o olho no começo, quando vocês começaram, ou não, já não aconteceu pra vocês. Fechar o olho com medo da multidão, olhar no olho da pessoa. A pessoa talvez tá olhando os caras feios, ou está, sei lá. Então eu fechava o olho quando eu comecei. Com medo, né? Mas fui cantar o Kleber Lucas, me perdi no hino, no playback, não sabia o que tava falando mais. Daí eu comecei a falar língua estranha só. Não, porque eu falei, vamos passar vergonha. Pelo menos língua estranha, Deus vai descer aqui. Daí eu comecei a falar língua estranha. Comecei a falar língua estranha e pior que o fogo pegou na igreja. Deus honrou ainda. Deus honrou. Daí eu falei, agora eu vou pregar, irmãos. Só que a mensagem que eu estudei uma semana inteira, jejuei semana inteira para me pregar a primeira mensagem, rapaz. Né? Só que cheguei na hora, me deu um branco ali na mensagem, que eu não sabia falar nada. Só sei que eu falava, Jesus é bom, o diabo não presta. Jesus é bom, o diabo não presta. E nisso Jesus batizou com o Espírito Santo muito diante. Jesus batizou com o Espírito Santo, mesmo. Porque eu falava, Jesus era bom, o diabo não prestava. Errado não tá, né? Era simplicidade, né? Eu esqueci a mensagem. Eu lembro que era a visão da escada de Jacó, primeira mensagem. Só que... Mas a mensagem com o pregar primeiro, é porque, na verdade, antes eu tive uma experiência, né, com os céus abertos. Eu vi os anjos na experiência, assim, né? Primeiro que eu tive. Eu acho que você ouviu o Yosef Akiva, né? A visão da escada de Jacó. Não existia, né? Não. Mas foi a partir daí, Fábio. Então que, né, anonimato pra mim, assim, eu comecei lá atrás, né? Eu ensaiava, na verdade, no espelho, né? Chegava em casa, pegava um vidro de perfume, desodorante, sabe? E eu pregava pra mim mesmo, em casa, no banheiro. Pegava um cabo de vassoura, fingi que era o pedestal meu na época, né? Pregava pra mim mesmo ali e comecei assim. Comecei pregando pra mim mesmo. Daí, como Deus operou tão grande nesse dia que eu preguei a primeira vez, que batizou com o Espírito Santo, só que eu achava que não era Deus. Eu pensei, eu fiz acontecer tudo isso. Eu sou o cara da vez. Falei, na próxima vez, eu vou fazer fogo cair do céu. O pior erro do pregador é esse, confiar em si mesmo, entendeu? Daí, segundo convite que eu recebi, foi num lar, pregar num lar. Eu ia pregar sobre Lázaro. Estudei, né? Primeira, né? Segunda mensagem. Lotada a casa. Minha família, tá na casa da minha família. Pessoas não evangélicas, bastante vizinho convidado, esperando o Lucas a pregar hoje. Daí eu fui me achando. Rapaz do céu. Isso é uma prova que eu passei naquela noite. Foi abatido, amado? Rapaz. Travou na hora ali, entendeu? Quando me chamaram, Lucas vai pregar, eu não sabia o que falar. Travou, não saiu palavra nem na minha boca. Eu senti por um momento que o Espírito Santo, né, que estava na minha vida, tinha se retirado da minha vida. E eu passei vergonha. Falando, realmente, eu passei vergonha ali, entendeu? Porque eu achava que era eu que fazia, mas não era eu, era o Espírito de Deus que operava.
Então, no momento, eu falei, irmãos, né, vamos orar aqui. Não preguei. Falei, vamos orar. Só orei e o pastor tomou a direção e continuou o culto, que eu não falei mais nada. Ô Wesley, nós estamos, como eu disse anteriormente, numa carreira. Eu não sei qual objetivo você tem na questão de ser pregador, né? Às vezes a gente oculta muito os nossos anseios. O cara fala, cara, qual é o seu objetivo? Eu só quero viver o que Deus tem para mim. Beleza, perfeito. Mas todos nós temos objetivo na vida. E se eu prego, por exemplo, eu quero pregar nos grandes congressos do Brasil e isso não é errado. Por que não vai pregar na rua? Eu prego também. Por que não vai? Prego nas praças também. Por que não vai? Sim, mas eu quero sim pregar nos grandes congressos desse Brasil também. Mas até chegar lá, meu irmão, é um processo. Dentre os tantos processos existe o anonimato, onde você não é conhecido e por não ser conhecido, às vezes é descredibilizado, não tem tanta oportunidade, não é o seu caso. Mas tu já passou por isso. Como é que é esse sentimento de viver o anonimato? Então, Fábio, deixa eu te dizer. Algo que está preso aqui dentro. Tá? Solta. Vou soltar agora. Solta! Eu entendi qual é o meu chamado. E o meu chamado não é pregar. O meu chamado é pastorear. Eu entendo que esta fase que eu estou vivendo da pregação é um aprendizado, é um processo na minha vida ministerial que Deus está me preparando para o pastoreio. Enquanto isso não chega, eu vou me preparando para isso, né? Você não ser lembrado, essa fase do anonimato, você não ser lembrado, é frustrante para aquele que é esquecido. Por quê? Não que você não seja um bom pregador, mas você não ser lembrado, e quando você vive no anonimato, é quando alguém te esquece. Ou foi Deus que te escondeu, né? Ou você foi esquecido de fato por alguém, por pessoas. Ninguém te indica, ninguém te chama, você não é lembrado, você não é visto. E isso machuca aquele que tem a chama dentro dele para pregar. E eu já tive amigos, por exemplo, que já pediram para mim, me ajuda, porque ninguém me chama para pregar e tal. Mas eu entendo ele, eu entendo porque tem uma chama que arde aqui dentro, que ele quer soltar aquilo para fora, mas ele não consegue porque não existe essa oportunidade. Aquilo que você disse, vai para a rua, vai para os ônibus, né? Pega uma caixa de som, é claro, mas aquele pregador, ele quer nos grandes congressos, ele quer estar nos grandes eventos, e quando ele não é lembrado... Ele quer primeiro ali começar no reduto, Exato. do qual ele faz parte, né, Sim. irmão? Porque, tipo assim, se tem outros que recebem oportunidade, por que ele não pode receber também? Exato, só que como ele não recebe essa oportunidade que ele acha que deveria ter, isso machuca por dentro, porque ele está vivendo essa fase do anonimato, do esquecimento, e isso acaba prejudicando. Agora, eu entendo aquilo que você disse no início deste assunto, eu entendo que o anonimato que a gente chega é uma oportunidade que a gente tem de se reinventar, de se preparar, de ler mais, de buscar mais, buscar subsídios, estudar um pouquinho mais. Você não está sendo lembrado agora, mas quando Deus quiser, de repente, numa única oportunidade, teu nome é soprado, você sai do anonimato e Deus te eleva. Quando Deus tira da aljava, né? Exato, te joga como uma flecha e aí não tem, aí ninguém mais para. Verdade. E eu penso também que o anonimato, ele é uma escola em que o próprio Deus vai te moldando, vai te forjando e vai te preparando para você viver o que ele tem preparado para você. Agora imagina se todo mundo que viesse para Jesus e de fato tem uma chamada, Deus vai falar, você tem chamada, pronto, e coloca? Não dá. Essa pessoa não está preparada, não tem história, não construiu uma história, entendeu? Não sabe o que é ter porta batida na cara, não sabe o que é dormir numa rodoviária, não sabe o que ter que andar a pé ou de bicicleta para pregar o evangelho numa congregação. Ficar feliz, meu irmão, por um convite que você sabe que você não vai ter recompensa nenhuma, mas você está indo lá só pelo desejo de pregar, irmão, entendeu? Você tem que rodar a cidade toda de ônibus embaixo de chuva, entendeu? Apenas para pregar o desejo que está na sua alma, essa chama que queima, em simplesmente querer pregar. Então, eu acredito que o anonimato é uma construção.
nós estamos construindo é no anonimato, é quando nós não somos lembrados, é quando nós somos esquecidos. E as pessoas elas têm uma mente, às vezes, meio que infrutífera, sabe? Improdutiva. Porque todo mundo quer ser visto, mas não sabe que o anonimato é uma forma de Deus nos preservar. Sim. De Deus nos guardar. É Deus que está escondendo. Deus, ele nos guarda, Deus nos preserva, é no anonimato. E ele te prepara. É como se fosse que nesse período do anonimato, Deus esteja nos vestindo e nos revestindo com armaduras. Porque quando Deus decide nos mostrar, irmão, se prepara. Me segura. Não, se prepara para os ataques, né? Porque no anonimato você está se vestindo e se revestindo das armaduras. Aí quando Deus decide mostrar, aí vem os ataques. O cara que não está preparado e não se preparou no tempo do anonimato, meu irmão, ele não resiste muito tempo. Porque eu acredito que a fama, o sucesso, quando você chega lá em cima, é mais perigoso do que qualquer outro lugar, do que qualquer outro ambiente, irmão. Você está sendo visto. Então você é um alvo fácil. Tanto do inferno, tanto das tentações, tanto do próprio ego humano, da própria natureza caída, desobediente e pecaminosa do ser humano. Então, o anonimato é simplesmente uma preparação de Deus para quando nós conquistarmos os seus propósitos e as suas promessas. Vamos para outro tema aqui. Vamos abordar um tema que deixaram aqui, porque o nosso horário já está indo. Olha só, uma pergunta do pastor Jonas. Qual a diferença das pregações atuais com as pregações antigas? Quem começa com esse tema? Deixa pro pregador, né? Vai lá. Coitado, Deus. Pregações atuais e pregações antigas. Qual a diferença? Rapaz, na verdade não deveria existir diferença, uma vez que a Bíblia ela é imutável. O problema de hoje é que os pregadores de hoje, alguns, querem chamar mais atenção que a palavra. Aí entra o grande problema. Aí são meros, como é que eu posso usar a palavra para não ferir o ego de ninguém? Eles querem dar show. Esse que é o problema. As nossas mensagens hoje, com perdão da expressão, são mensagens prostituídas de alguns assuntos que a mídia tem. Hoje em dia o camarada vai pregar para jovem, em vez de pregar a palavra, ele começa a usar vocabulários não bíblicos e começam a se utilizar de assuntos que não é bíblico para poder chamar a atenção dos jovens. São mais coaches do que pregadores. Então a palavra de Deus é a mesma, ela não tem diferença, na minha opinião. A palavra de Deus ela continua sendo a mesma palavra que eu ouvi o meu pai pregar há 50 anos atrás é a mensagem que eu prego hoje. A mesma palavra que nós ouvíamos os pregadores a qual nós nos espelhávamos é a mesma palavra que se prega hoje. O problema hoje é que tem aquele tal da adaptação. As pessoas querem adaptar para chamar públicos. E a palavra de Deus não é para atrair públicos, a palavra de Deus. O mais importante é a palavra de Deus convencer o pecador do erro. Então, independentemente do seu público for 10, 50 ou 1 milhão, a palavra de Deus não tem que ser alterada. Esse é o meu pensamento. A diferença tá na mídia, né? As mensagens antigas era propriamente dentro da Bíblia Sagrada e não tinha subsídios extras, né? Hoje o pregador tem outros subsídios que tem que tomar muito cuidado, porque o tal do Google é perigoso também. Que às vezes você vai procurar algum significado ou alguma exposição e vai usar na tua mensagem e ali está cheio de heresias. Então a diferença é essa. A diferença é que antigamente, não digo que nós pregadores não buscamos e não buscamos inspiração divina. Nós buscamos, nós oramos, nós lemos bastante a Bíblia Sagrada. Só que antigamente, com pouca mídia, eles buscavam inspiração divina e Deus revelava muito mais do que hoje para aqueles que não buscam e querem apenas no dia da sua pregação procurar alguma coisa pronta e leva para a igreja. Aí está a diferença da pregação antiga com a pregação atual. Eu também penso um pouco igual o Wesley Collor, né? Antigamente, né, as pessoas assumiam as tribunas para pregar a palavra de Deus, irmãos, né? Subia preparado, cheio da graça, da unção. Não estou generalizando hoje, né? Mas antigamente, né, tinha pouca, na verdade, né, pouca
fala assim, pouca mídia, pouca internet. Hoje em dia, né, a maioria dos pregadores, não é todos, eu falo assim, que, né, fica mais tempo nas redes sociais, né, às vezes vendo coisas que não deve, daí às vezes sobe no púlpito, né, e Deus quer operar, Deus quer fazer, mas às vezes, né, por causa de nós, uma negligência nossa, né, de não ter um tempo a mais para buscar Deus, para que os pecadores na mensagem venham se arrepender e veja Deus nas mensagens, né. Antigamente a gente subia no púlpito e não tinha medo de pregar, né, a mensagem do arrependimento. Olha as mensagens dos dias atuais para os antigos. As mensagens sobre o inferno, as mensagens sobre o arrependimento, né, sobre o céu. Então a gente via muito isso aí, os pregadores pregando. Hoje em dia, né, tem essas... tantas igrejas, que eu falo assim, né? Tantas igrejas, tem evangelho para tudo hoje em dia, né? Então o povo hoje em dia não quer mais ouvir uma mensagem de arrependimento. O povo quer ouvir uma mensagem que dá certo. Não, eu quero naquela igreja, que aquela igreja, a mensagem lá não vai falar sobre o que eu tenho que renunciar, o que eu tenho que deixar. Então daí, né, a igreja hoje em dia está crescendo, mas não em espiritualidade, somente em quantidade. Está inchando a igreja, né, mas espiritualidade pouca, é que eu vejo hoje em dia. Eu concordo com todas as opiniões aqui, mas eu simplifico a diferença das mensagens dos pregadores do passado para os pregadores atuais, resumindo em apenas uma palavra: simplicidade. Eu acredito que os pregadores do passado eles pregavam muito a simplicidade do Evangelho, carregada de graça, unção e poder do Espírito Santo. Hoje, com o advento da tecnologia, muitas informações, porém pouca sabedoria. Às vezes a gente tem muita informação e pouca sabedoria para passar. Existem mensagens hoje que a gente ouve, cara, que são mensagens recheadas, cheias de informações, entendeu? Mas não centraliza Cristo nessa mensagem. Não gera arrependimento. Não gera arrependimento, não traz a simplicidade do Evangelho. Ela não expressa, de fato, o amor de Cristo. Eu já vi o camarada trazer significado de números originais e não falar de Cristo sequer uma vez na mensagem dele. Serve, né? Entendeu? Então, acredito que no passado, os nossos pais, com toda a simplicidade que eles tinham, faço algumas ressalvas, porque existem eruditos também no passado, sim, pessoas que sempre tiveram gabaritos e bastante conhecimento bíblico, mas no passado os nossos pais eles tinham mais simplicidade para passar. Hoje em dia, dependendo de quem e aonde você for ouvir, você tem que estar acompanhado do Aurélio, meu irmão. Não sabe o que o cara está falando. Se você não vai entender, principalmente na introdução de muitos pregadores. Então, assim, o que nós precisamos nesse tempo é simplicidade para pregar Cristo, e precisamos, de fato, da simplicidade do Evangelho. Mais uma pergunta aqui, agora do Gesiel Exídio. Deixa eu ver aqui. O Gesiel, quer ver? Ó? O Gesiel trouxe uma pergunta aqui. Quer ver? Ó, por que tantos pregadores com a vida torta fazendo sucesso? Eu começo aqui. Seguidores. Bom, primeiro, a mensagem não é dele. A mensagem é de Deus. Então, a palavra que está sendo pregada ali, Deus vela por sua palavra. O fato de estar com a vida torta e continuar fazendo sucesso não quer dizer que ele está bem com Deus, né? Deus está dando uma corda porque o nome dele está sendo pregado. E quando a palavra verdadeira está sendo pregada, Deus precisa salvar alguém. Esse alguém pode até saber que aquele pregador está com a vida torta, mas a palavra que está sendo pregada é que vai gerar vida nesta pessoa. Então Deus vai deixando, igual diz, né? Ele solta a corda, uma hora ele vai puxar. Quem está vivendo de erro, quem está vivendo de engano, a Bíblia diz que o pecado não permanecerá na casa dos santos. Ou seja, uma hora Deus puxa. Uma hora Deus puxa, Gerson? Uau! Olha, pastor Fábio, a grande verdade é que, como o presbítero Wesley falou, Deus tem compromisso com a palavra. Algumas mensagens são essas mensagens que despertam a curiosidade do povo, sabe? Aquelas mensagens que te fazem rir e isso te puxa um grande público. Mas eu fico com a simplicidade da palavra. Jesus disse assim: adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Então, se eu sou um pregador do Evangelho, não adianta eu ganhar todo o Brasil para Jesus. Se quando se der o arrebatamento, o meu nome não estiver lá, meu filho, não valeu de nada. Então a fama não me adiantou nada. É isso aí. Lucas. Como todo mundo está falando, na verdade, né, o povo hoje em dia, né, se impressiona muito, né, com o exterior, né? Então se impressiona muito, né, com fama. Eu sempre prego isso, na verdade, nas minhas mensagens, né? Fama, popularidade, né? Mas, como diz a palavra de Deus, né? Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, né? Isso que conta para Deus. Então, tem muita gente que se impressiona. Eu mesmo, por exemplo, né? Quando comecei, eu pensava assim, né? A minha mensagem tem que impressionar todo mundo. Mas eu me enganava, entendeu? Porque às vezes não era todo mundo que eu via, né? Se manifestando. Então eu aprendi com isso, né? Não adianta eu tentar impressionar o povo e não agradar a Deus. Então primeiro eu tenho que agradar a Deus, né? Em primeiro lugar. É isso aí. Vou repetir a pergunta: por que tantos pregadores com a vida torta fazendo sucesso? Porque o povo prefere os pregadores com a vida torta. Meu Deus. Porque eles têm muitos seguidores e vai levar um público grande para a igreja. O povo não quer saber de gente simples que tem uma vida no altar. O povo quer showmans. Não generalizando, porque existem muitos famosos que têm uma vida no altar e têm comunhão com Deus. Mas falando para uma boa parte do público gospel, faz sucesso porque o povo considera estes como grandes homens de Deus, quanto os anônimos, cheios do Espírito Santo, são ignorados, desprezados, rejeitados. Porque para essa geração, infelizmente, o que vale é o número de seguidores que você tem nas redes sociais, é o tanto de visualizações que os seus vídeos têm nas redes sociais. Hoje já não se ora mais para convidar alguém para pregar, como antigamente. Hoje visita os perfis nas redes sociais para ver se esse tem muito ibope e é aplaudido pelo público. Mas ainda que saiba que tem alguma tortuosidade em meio ao decorrer da sua caminhada, eles não credibilizam essa tortuosidade, sabendo que esse cara, de alguma forma, pode chamar mais e mais pessoas para a sua igreja. Porque ninguém quer um evento com a igreja vazia. Todo mundo quer um evento com a igreja lotada. Então vale mais chamar um torto que enche a igreja do que chamar um cheio de Deus que não vai atrair ninguém. Infelizmente. Concluindo aqui, pastor Ney Silva, meu pastor, beijo no seu coração. O senhor sabe que eu te amo e isso não é demagogia nem hipocrisia da minha parte. Eu amo ser pastoreado por Deus através da sua vida. Vou encerrar agora com a pergunta do pastor Jaidson. Mês que vem nós vamos ter mais um encontro aqui de experiências de jovens pregadores e nós vamos dar continuidade às outras perguntas. Pastor Jaidson pergunta: quanto tempo seria razoável para uma mensagem em um culto e como fazer se o tempo for muito pequeno destinado à palavra? Hã? Meu Deus do céu. Eu penso, começar por mim, pode ser? Pode. Eu penso que, né, o mínimo que uma pessoa, quando convida um pregador para pregar, né, o mínimo assim, uns 40 minutos, eu penso, né, para ele poder pregar a mensagem. Fazer uma boa exposição, né? Uma boa exposição, né? Ainda, né, não acho tanto, mas pelo menos 40 minutos, né? E se chegar num congresso e falar, ó, agora vamos ouvir a melhor parte do culto, que é a mensagem. Daí vamos falar, dá 15 minutos pro pregador. Aí não tem como eu chegar e dar introdução, né, viajar lá atrás, não tem como dar o contexto, irmão. Você tem que aplicar a mensagem ali já, né, direto já, qual que é o foco da mensagem, né? Se é Jesus, fala que Jesus veio para quê, né, que salvar, libertar. Então, irmão, eu penso que você tem que saber aproveitar o momento que você tem, entendeu? Jesus pode operar sim, com certeza em 10, 15 minutos, né? Mas o melhor seria se a prioridade fosse um tempo melhor para a exposição da palavra de Deus. Bom, a questão da gente pregar, a gente se prepara para pregar no mínimo uns 45 minutos, pode ter certeza disso. Até porque a mensagem bem pregada, ela tem que ter início, meio e fim. E se a gente não fizer uma boa introdução para que o povo entenda a temática que você está levando, a exposição da palavra que você está pregando, o povo não vai entender aquilo que você está
está falando. Então eu entendo que isso. É claro, quando Deus quer agir, não existe tempo. Deus pode agir em 5 minutos e pronto. Aconteceu o que não vai acontecer em 1 hora. Mas eu creio que um tempo razoável seria de 45 minutos. Só um testemunho rapidinho, 1 minuto, eu passo a fala. Eu tive uma experiência. Eu não sei lidar com pouco tempo. Pouco tempo que eu digo, 10 minutinhos. Quando você é chamado para pregar. Deixa eu falar. Fábio, eu fui pregar em um congresso geral de campo aqui no estado do Paraná, não vou dizer qual foi a cidade, mas Tem que falar. Não, mas eu cheguei, isso se chama ética, eu cheguei atrasado nesse culto, porque eu me perdi na beira do caminho, e os irmãos me deram 10 para as 9 para pregar, 10 para as 9, eram as 20h50. Eu achava que o culto acabava às 21h30, por ser uma sexta-feira. O vice-presidente disse para mim, eu preciso que você me entregue o microfone 21 horas em ponto. Ou seja, eu tinha menos de 10 minutos para ministrar. Em 10 minutos, eu preguei a palavra, fiz o apelo, 3 almas aceitaram a Jesus e entreguei o microfone 21 horas para ele. Então eu entendo que quando Deus quer fazer, Deus faz em um pequeno espaço de tempo. Mas que nós pregadores nos preparamos para pregar no mínimo de 40 a 45 minutos, isso é de fato. Compactuo com tudo que vocês disseram aqui. Uma mensagem realmente ela tem que ter no mínimo 40 minutos. Me perdoe os líderes. Quando você convida alguém para pregar na tua igreja e você dá menos que 30 minutos, perdoe, você tem que aprender a liturgia de um culto. Um culto tem uma sequência litúrgica. E eu tenho também um pequeno testemunho, eu fui pregar em um congresso em Colombo, não digo qual congregação, o camarada me deu 21 horas e 25 minutos, e eu perguntei, que horas termina? Ele falou, Gerson, termina 9h30, mas o senhor pode ir até 9h40. Eu peguei o microfone, cumprimentei a igreja e disse, irmãos, outra hora eu volto para pregar, porque infelizmente não tenho tempo hábil para pregar. Me arrependi depois e pensei assim, nunca mais volto lá. Quando terminou o culto, o pastor veio, me abraçou e falou, eu canso de dizer para eles que culto tem uma liturgia a ser seguida, tem horário para passar, porque fica canta e esquece do pregador. Voltei lá umas 200 vezes e ainda volto lá, mas eu acho que quando você vai em um congresso, em um local para pregar, eles te dão 10, 15 minutos, me perdoe os senhores, é falta de respeito. Canta, minha gente. Não, tem que ser. Canta, né? Deixa a tristeza pra lá. Mas eu concordo com todos vocês, apenas faço uma ressalva aqui, que de fato seria aí de 40 até 1 hora, um tempo interessante, para o pregador fazer uma boa exposição bíblica da palavra com introdução, meio e fim. Deixar uma dica. Quando a pessoa dá um tempo bem curto para o pregador pregar, ele está prejudicando o evento dele. Ainda mais quando ele avisa em cima da hora, ali. Pastor, nos atrapalhamos aqui no nosso evento, só vai ter 15 minutos. Você acabou com o cara ali, entendeu? Ele está desestabilizado psicologicamente. Ele vai tentar ganhar tempo, não, a oratória dele vai ser... Ele vai se perder na mensagem. Então não adianta depois culpar o pregador, que o pregador foi mal no evento que você fez, se você não deu um tempo de qualidade para a exposição da palavra, porque ele ficou alguns dias se preparando, lendo, estudando a mensagem, orando, buscando direcionamento. Mas o Deus que fala em 1 hora é o Deus que fala em 5 minutos. Então, por que nesse dia Deus não poderia falar em 1 hora, tinha que falar em 5 minutos? Que convidou. É a gente que dita o tempo de Deus falar, ou é Deus que dita o tempo que ele quer falar? Entendeu? Então é isso aí, gente. Nós vamos encerrando por aqui mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Muito obrigado, Wesley Collin. Obrigado, Lucas Pereira. Obrigado, Gerson. Foi uma alegria receber vocês aqui. Obrigado a todos os telespectadores, você que faz este podcast acontecer. Estamos chegando a 8.000 inscritos, caminhando para 10.000 inscritos, e isso tudo por sua causa. Se você acha essa programação interessante, faça mais alguém saber, porque nós estamos crescendo e crescendo muito para a glória de Deus Pai. Forte abraço e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço, Deus abençoe. Abraço a todos.